Quando foi que você descobriu, né, assim, a vontade de ser policial? Quando foi que te deu isso? Como é que foi? Se desde criança você queria ser policial, ou se foi quando você cresceu que alguma coisa aconteceu e você, não, é esse meu caminho. Como é que foi essa descoberta? O principal motivo é que minha mãe queria mesmo que eu fosse funcionária pública. Eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha passado em vários concursos públicos, mas eu tinha um reforço escolar, que era o curso Aprenda Fácil. Depois eu chamei de altas horas, porque eu ficava com os alunos até de noite, madrugada. Enquanto tivesse aluno querendo estudar, eu estava ali para ensinar. E eu morava no mesmo lugar que ensinava, e lá eu ficava. O pessoal batia na porta: Sheila, tem uma prova amanhã, Sheila. Aí eu digo: vamos embora. Tinha dia que eu não dormia direito, e minha mãe, inclusive, me chamava de Irmã Dulce, né? E ela brigava muito comigo. Menina, vou fazer um concurso, só que eu nunca me vi. Né? Muito embora eu tivesse feito vários concursos, como eu disse, eu passei na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Todo concurso que eu fazia eu passava, porque eu ensinava muito, eu comecei a ensinar muito nova, com 14 anos. Você ensinava o quê? Era matemática já? Matemática. Isso tudo em razão de uma professora que eu conheci. E ela foi quem me inspirou muito, porque eu tenho um TDAH. Estou tentando me controlar aqui, viu? Você já percebeu que eu estou balançando aqui? Inclusive, coloque o microfone mais pertinho de você. Pode puxar. Eu tenho um TDAHzinho, sabe, menina? E aí, na sala de aula, eu não conseguia aprender muito. Eu não entendia muito. Né? Eu não sabia nada que eu precisava falando no quadro. Quando eu estudava em casa, era pior ainda. E eu não sabia, não entendia nada. E então, um belo dia, eu tive essa professora chamada Francisca, que ela me colocou. Ela fez rodinhas na sala de aula. Isso eu já tinha repetido 1 ano. E nessas rodinhas de sala de aula, ela fazia com que a gente ensinasse. A gente mesmo construísse nosso conhecimento. A gente tinha que ler o livro de matemática, aprender de forma autodidata, digamos assim, e um ensinar o outro. E foi assim que eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender ensinando. E aí, com 12 anos, eu já ensinava. Comecei a ensinar meus colegas e eu me descobri como uma matemática, né? Ah, que massa, gente. E aí, essa professora está viva ainda, inclusive, eu quero vê-la. Me prometeram, inclusive, um dia eu encontrei uma pessoa. Não, a professora Francisca está viva, então eu digo que eu preciso conhecer essa criatura, rever, né? porque foi ela quem me fez. Tudo começou através dela. Uma mulher negra, retada. Que coisa, né? Professor, ele tem essa coisa na vida da gente. A gente cresce e eles marcam a gente, né? O professor marca a gente. Não adianta. Você encontra referências ao longo da sua vida. Você se constitui através do outro. Não tem jeito, não é? O seu repertório vem dessas suas relações com as pessoas. Não tem jeito. Então, você vai, de alguma forma, se sentir, digamos, acolhida com alguém ou não querer, né, muito achar com essa pessoa. E aí eu comecei a ensinar com esses 14 anos de idade, com 12 anos, e profissionalmente com 14, minha mãe montou um reforço escolar. E aí eu comecei a ensinar não só matemática, comecei na gramática também, e levei 24 anos ensinando. Depois comecei a ensinar física, química, biologia. Eu só não ensinava biologia e literatura, mas o resto tudo eu ensinava. Tudo que eu passei a minha vida correndo. Eu também, Xanda. E aí eu formei efetivamente em matemática e tinha também passado no concurso do Estado para ser professora do Estado. Mas eu brigava com todas as diretoras, onde eu ia fazer estágio, não ia dar muito certo. Porque naquela época, eu não sei como é que está hoje, eu tinha que aprovar aluno na terceira unidade, fazer trabalho valendo 10, aquela coisa toda. E eu sempre tive um compromisso com conhecimento. Ainda está um pouco, né? Assim, né? E não é só do Estado, não, do município também. Eu sempre tive um compromisso com o conhecimento. Eu não tinha que aprovar o aluno, ele tinha que saber. E aí eu comecei a fazer com os alunos o que Francisca fazia comigo. E na escola, eu dava todas as possibilidades ao aluno dele crescer e aprender, perceber do zero. Se eu pegasse um aluno no 6º ano, por exemplo, que tivesse uma dificuldade com matemática, eu ia ver a primeira tabuada dele, eu retroagia, eu fazia todo um trabalho. Então, o cabra, ele não passava, ou se ele tinha algum problema, que também eu falava com a professora do problema que eu tive. Veja com a mãe dele, se tem alguma dificuldade de aprender e tal. Então, eu tinha um compromisso muito grande. Eu era muito nova, mas era muito para frente, assim. E nessa guerra dentro da escola, eu disse, não vou assumir o cargo. Eu passei em primeiro lugar. Eu lembro que toda hora o Estado chamava, publicava no Diário Oficial meu nome de novo. Eu digo, você não foi, por que está publicando de novo meu nome? Não fui. Porque eu digo, eu vou brigar, não vai dar certo. Deixa eu dar meu reforço aqui mesmo, porque eu vou brigar com todo mundo, que eu sou brigona. Hoje eu não estou mais, mas eu era brigona. Mas eu estou ainda um pouquinho. E aí fui ensinando, e foi que minha mãe disse, Sheila, você precisa ser funcionária pública. Poxa, que inferno.
Ainda bem que eu parei com o copo no meio, senão eu ia engasgar aqui agora. Eu me lembrei, minha tia falava isso pra mim, estudando teatro. Minha tia, você tem que trabalhar no polo petroquímico. Eu disse, por que eu tenho que trabalhar no polo? Pois é. Porque a cabeça, né? Se você for funcionária pública, sua vida tá arrumada. Minha tia, se você for trabalhar no polo, sua vida tá arrumada. Era uma coisa assim. Então, na época, eu tinha passado tanto na Polícia Militar quanto no Banco do Brasil. E tinha que levar os documentos, né? Eu disse, eu vou levar nada. Aí, eu passava no concurso da Polícia Militar, era para ensinar as pessoas. Sim. Quanto mais eu fazia a prova e passava, era a minha forma de... Minha propaganda do meu reforço era eu mesma. Sim. Entendeu como é o negócio? Eu fazia todos os concursos e eu apresentava Era meu nome a aprovado. professora que era aprovada nos concursos. Boa, ótima Era propaganda. assim que eu fazia. É. E nessa brincadeira toda, nessa correria toda aí, eu passei na polícia e um soldado foi estudar comigo. Costa, a culpa é dele que eu tô na polícia. E ele disse assim, mulher, vá, Sheila, vá. Ele era soldado. Eu digo, menino, eu sou doida, eu sou pra frente, não dá certo isso não. Não vai dar certo isso não, pai, que nada, não vou nada. E aí, quando eu entrei lá, no curso de formação de soldado, imagine como é que eu cheguei. No último dia, eu fui levar os exames médicos pongada numa moto, arrastada por ele. Sim. Eu nunca vou esquecer, eu fui com uma roupa cocotinha, toda bronzeada. Olha! Eu fui pro quartel, eu era muito sem noção, gente. Eu fui pro quartel com a sainha curta, cocotinha, entregar exame. Eu só via os polícias tudo assim, olhando como que essa polícia é uma mulher maluca, na certa, né? E lá vai eu digo, oxi, eu Liberdade, linha 8. Sim. Eu sou negão, dançava atrás do trio elétrico e tá tudo certo, né? Então, tá acostumada com minha pegada, né? E aí eu cheguei lá, menina, entreguei os exames no último dia. E ele que ficava acompanhando pra mim, porque eu ensinava ele que ele queria virar oficial da polícia. E nessa brincadeira eu fui pros exames, fiz tudo, tá? Eu digo, vou passar uma semana só aqui no curso de formação, eu vou me picar. Menina, quando eu entrei lá, porque a gente imagina, eu sempre digo, só conhece a polícia quem está dentro dela. Não tem jeito. Infelizmente, a gente tem esse estigma e nós temos culpa também por isso, claro, lógico. Né? A gente, não só nós, né? Eu digo que o Estado, eu digo que a forma com que a gente fez essa redemocratização, né? Nós somos uma democracia em construção. Ninguém me diga que nós somos uma democracia, porque os direitos não estão todos respeitados, né? Então, na minha cabeça, é assim que funciona. Então, quando eu cheguei lá, eu descobri essa polícia linda e que eu podia cuidar das pessoas livremente. Eu digo, opa, esse é o lugar que agora eu vou ficar. Porque eu posso ir pra rua, posso ficar solta, que eu me imaginava assim, nunca me vi presa em lugar algum. Sim. E aí fui fazer o curso de formação de soldado, amei, lá eu tive aulas de direitos humanos, eu tive todas as aulas para cuidar de gente. E eu não imaginava que isso existia dentro da polícia, né? Porque a história que eu tinha na polícia era outra. Sim. Eu tive excelentes professores de direitos humanos, serviço social. Velho, aquilo foi me empolgando. Digo, vou ficar por aqui mais um tempinho. E aí fui ficando. Eu digo, vamos ficar aqui nesse negócio. Você foi gostando, né? Foi. Aí eu descobri no final do ano que existia a academia de polícia militar. E eu fui. Eu digo, peraí, eu vou ser oficial, como não sou besta, né? Eu nem tava ligado no negócio de academia, o que era, nem o que não era. Pra mim, é tudo do outro planeta pra mim, sabe como é que é? Eu queria ficar no meu mundinho ali, da liberdade, meu reforço escolar, ninguém me estressava no meu cabelo, minha cabeça. E eu trocando meus livros, que eu trabalhava com livros usados também. Então, eu não queria saber de nada. Eu queria Aí você já estava fazendo licenciatura em matemática nessa época? Eu já tinha formado. Já tinha formado, formei cedo. E aí, pronto. Aprendi, aí fui para a Academia de Polícia Militar e virei oficial da Polícia Militar, sim. Mas nada pensado, porque eu queria ser polícia. Talvez por isso que eu seja essa capitã diferentona, né? Poxa, mas é ótima a sua história. Né? Não é ótima a história, né? Que foi uma coisa assim que não tinha aquele pensamento prévio, né? Você foi, e ali você foi se encantando, se apaixonando. E não foi o dinheiro que me levou para lá. Não, isso fica claro. Isso fica bem claro mesmo. Não foi o dinheiro, foi o amor. Uhum. E eu encontrei na instituição, eu me encontrei na instituição. Eu digo, eu sou polícia. Agora eu sou polícia. Agora não tem mais jeito. Quando eu fui tirar meu primeiro serviço, então, menino, eu ia para a área sem colete, sem arma, sem nada. Eu ia assim. Tinha um couro de panqueca que não tinha, como é que chama? Fechava assim, não dava para ver, né? Eu me picava. Não vou usar esse negócio de colete, não. Vou aqui. Se eu sou polícia, as pessoas têm que gostar de mim.
Ó, minha noia, minha doideira. Desde sempre foi assim. Eu digo, não, peraí. Como é que eu tenho que cuidar das pessoas? As pessoas vão ficar com medo de mim? Eu digo, não existe isso na minha cabeça. Onde eu trabalho, tem que me respeitar. Na minha cabeça sempre foi assim. E graças a Não, que Deus... teoricamente é isso, né? Mas é assim, porque eu entendo a minha farda como prevenção. Eu chego, quem tá errado sai. Eu não preciso nem dizer muita coisa a eles. Se mande, que eu tô chegando na área. E eu sempre procurei trabalhar estudando a área, né? Eu sempre gostei de estudar, tanto que eu morava e trabalhava sempre nos mesmos lugares. 7 anos na Liberdade, 7 anos no Nordeste de Amaralina, morando nos 2 lugares. Aí as pessoas diziam assim, Sheila, você é maluca, você não tem medo não? Eu digo, rapaz, primeiro que eu nunca morri, para saber se é bom ou ruim. Eu nunca morri, é ótimo. Para saber se é bom ou ruim. E normalmente a lógica é essa, Eu né? vou Do lançar policial. essa, eu nunca morri, eu gostei dela. Nunca mora no lugar onde trabalha. Não entendo, E isso ela não fez o entra na minha contrário. cabeça. Porque se eu não sou respeitada onde eu moro, eu vou ser respeitada onde? Sim. Então, eu sempre gostei de estudar a área. Eu estudava a área toda onde eu trabalhava, minuciosamente, detalhadamente. Eu sabia cada beco, cada viela, cada rua. Eu sabia dos horários. Eu estudava todos os registros que eram feitos ao longo dos dias anteriores que eu não estava trabalhando. E, a partir dali, eu construí o meu trabalho naquele dia. Aí, eu vi que estava tendo muito assalto no Jardim Eldorado. Era muito comum assalto a veículos. É no IAPI, né? Jardim Exatamente. E aí, eu comecei a encarnar lá. Até que eu fiz 2 prisões em flagrantes. Isso tudo estudando. Fiz perseguições, descobri de onde é que estava vindo. Estudando a área, por isso que fala da inteligência, né? Mas eu também fiz como? Eu comecei a entrar nas escolas vizinhas à região. Se eu percebesse que o pau estava comendo demais ali, muito assalto, eu começava a entrar na escola. E aí eu fazia o trabalho com as crianças e adolescentes, porque aquelas pessoas eram da região. Sim. Ela ia levar minha voz para esse povo todo. E eu sempre estava lá. Eu não só policiava, como também eu fazia as palestras na sala de aula. Eu fazia palestra para os alunos. E uma palestra dessa foi que fez com que eu não morresse. Porque eu, além de fazer palestra, eu incursionava. Eu subia e descia Pirambeira tranquilamente. Na época, tinham matado um policial federal na Divinéia. 2 dias antes desse fato, eu estava subindo a Nova Divinéia de madrugada, incursionando. Porque eu incursiono também, que as pessoas acham que a gente é só comunitária, que a gente é mulher, que a gente não faz. Né? Não, incursionava direitinho, pá, subia, descia, pá, com os colegas e vambora. Nunca vou esquecer, na época, a Sargento Santa Rosa, soldado... Ai, meu Deus, Alain, o nome dele, né? Acho que era Alain, esqueci. Tinha também Aleluia. Então, a gente incursionava bastante, Batista. A gente subia e descia essa pirambeira toda. E num dia desse, eu tinha subido essa pirambeira, tudo no escuro e tal, aquela coisa toda, porque a gente sabia o que estava acontecendo lá em cima, bora por baixo, que eles não estão esperando a gente e tal, aquela coisa, no cerco, vamos fazer o cerco. Menina, 2 dias depois eu fui para a escola. Aí um garoto disse, tia, a gente só não atirou porque... Olha, a gente não. Os caras só não atiraram porque a gente conheceu a risada da senhora. Oh, Jesus. Eu ri por algum motivo. Agora aqui. Eu ri por algum motivo. Eu não me imagino numa situação dessa de jeito nenhum. Eu ri. Aí eu disse, poxa, eu dou risada porque eu sou risonha, né? Eu tô quieta aqui hoje. Mas eu gosto de uma gargalhada, viu? De uma zoada. E aí, vocês viram na rede social, né? Minhas pernas. Vejo. E aí, o que acontece? Dali eu tive a certeza de que eu estava fazendo o trabalho correto.